Outro dia o parlamento, os verdes no Parlamento Europeu ligaram assim, queremos te ajudar. Quer dizer, todas as pessoas apoiam, e é importante que apoiem, porque eu decidi isso na minha casa, vamos fazer uma frente ampla, desde que não mantenhamos os cargos na administração pública. Candidato, agora é a vez do senhor fazer a pergunta ao candidato. Vamos lá. O candidato Eduardo Paes tem tentado me julgar contra o povo do subúrbio, atribuindo a mim uma frase roubada de jornalistas e me indicando como uma pessoa com preconceito. Eu sou o político brasileiro, talvez, que mais tenha lutado contra o preconceito. De tal forma lutei contra o preconceito que ele até se agregou um pouco à minha imagem. Mas eu pedi desculpas à vereadora Lucinha pela frase roubada enquanto eu telefonava e claramente uma carta. Eu queria saber, já em nome da transparência das posições, o conteúdo da carta que foi enviada a Marisa Letícia, que foi pedida desculpas e você não publicou a carta, Vossa Excelência não publicou a carta, ou o senhor, como fizer o tratamento. Mas não foi publicada a carta. Seria interessante também que nós víssemos que carta é essa, porque deve ser uma explicação muito clara para a sua atividade política, para a sua passagem do... Candidato, por favor, a sua pergunta, agora a sua resposta, candidato Eduardo Paes. Olha, eu, em nenhum momento, tentei colocar o deputado Fernando Gabeira como uma pessoa preconceituosa com o Rio de Janeiro e no Brasil. Antes do candidato nascer, eu já tinha perdido uma parte do fígado, do rim e do estômago, lutando a favor do povo brasileiro. Pelo menos eu achava que estava lutando a favor do povo brasileiro. Quer dizer, hoje eu estive na Quinta da Boa Vista. É impressionante o carinho que a população me recebeu na Quinta da Boa Vista. O governador Sérgio Cabral, uma vez também, num momento estranho, falou o seguinte: a favela é uma fábrica de criminosos. Eu jamais exploraria isso, porque eu acho que foi uma frase infeliz, que ele pode colocarmos as pessoas nos lugares certos, isso vai dar a possibilidade de nós fazermos consultas com hora marcada, tudo isso vai ser muito bom. Vamos avançar um pouco mais na saúde. Eu tenho uma visão metropolitana. Eu sei que a saúde se resolve também num complexo metropolitano. Muita gente vem das regiões metropolitanas buscando os hospitais e os equipamentos do Rio. Eu fui a Curitiba de um processo muito importante que nós vamos desenvolver aqui. Esse processo que é um consórcio de municípios que compra no pregão eletrônico, com toda a clareza, toda a abertura. Eu penso errado, candidato. Por favor. Agora a réplica do candidato Eduardo Paes. Olha, primeiro, ninguém está justificando agressão nenhuma, mas o que está comprovado diante das ações feitas, eu, ao contrário, ontem, quando soube do ocorrido, a primeira coisa que fiz foi pedir desculpas na primeira pessoa para eventual abuso feito por militantes da minha candidatura, mas mostra que esse cidadão tem uma história de provocações durante o processo eleitoral. Mas voltando ao tema da saúde, Gabriel, o seu partido, um dos partidos que apoia, que deu o seu vice, comanda a saúde dessa cidade já há 8 anos, essa tragédia que nós vemos hoje no Rio de Janeiro. Portanto, nós temos chamado a atenção que essa questão da saúde é uma questão prioritária e o PSDB, que deu vice para a sua chapa, já há 8 anos comanda a saúde do Rio de Janeiro, tem nesse momento secretário, e a população que pode ficar assustada em saber se esse secretário volta ou se o PSDB continuará comandando a saúde nessa cidade. Este bloco é o candidato Eduardo Paes. Por favor, a sua pergunta, candidato. Então, nós tivemos nessa última semana um debate no Jornal Globo, e eu lhe fiz uma indagação a respeito das suas ações se tivermos um caso emergencial de bem nesse próximo verão. Eu não entendi muito bem o que você disse. Tinha um negócio de avião não tripulado, GPS. Eu queria que você explicasse quais são as ações, caso você vença as eleições, quais são as ações num caso emergencial que o seu governo tomaria no combate à dengue. Por favor, sua resposta. Eu lamento que você tenha entendido tão pouco, você tenha entendido pitoresco, mas eu vou repetir. A minha perspectiva é, em primeiro lugar, fazer uma grande campanha de prevenção. Essa campanha de prevenção passa também por um trabalho na mídia, passa por um trabalho na televisão, nos jornais. A campanha de previsão passa por uma ida
as comunidades ameaçadas. Ontem eu estive em Curicica, anteontem eu estive em Curicica, falei que voltaria lá para fazer esse trabalho, assim, que pudesse voltar, que tivesse já as condições de representar todos os cariocas. Eu me reuni com o sindicato dos proprietários de hospitais particulares, já na crise anterior, pedindo a eles que fizessem um trabalho no sentido de preparar pessoas para o diagnóstico, porque muita gente morreu porque o nosso diagnóstico foi muito ruim. Eu também pedi a eles que preparassem as pessoas mais, ajudassem, e a prefeitura também, que me apoia. César Maia, ao PSDB, que me apoia, mas o último secretário de saúde do PMDB está preso. Está preso, está na cadeia. Então, se nós vamos trabalhar nesse nível, a sua situação é muito mais desconfortável, não é? Porque as pessoas, você tem vários apoios de pessoas que, não é, do seu partido, que estão na cadeia. Eu acho que, por isso que eu acho que você não deveria falar que as pessoas com ficha suja merecem ser espancadas, porque isso desrespeita até o direito dos seus correligionários na cadeia. Candidato, agora é a vez do senhor fazer a pergunta ao candidato Eduardo Matos. Eu queria fazer uma pergunta singela. Qual é a sua posição sobre o controle do trânsito no Rio de Janeiro? Quais são as suas propostas nesse campo? Primeiro, as afirmações do candidato na última resposta merecem alguma consideração aqui da minha parte. Primeiro, com muita tranquilidade, Gabriela, não há ninguém do PMDB que me apoie que esteja na cadeia. Aliás, alguns desses que tiveram problemas e que estão na cadeia estavam fazendo aliança também, combatendo minha candidatura dentro do PMDB, se aliando ao César Maia, que apoia a sua candidatura. Jamais disse que quem cometeu o tipo de reprimir. A Holanda e a Inglaterra caminharam com o caminho da liberalização. Os Estados Unidos caminharam com o caminho da repressão. Mas todos têm uma boa política. Eu queria saber ainda por que esse governo não realizou, não tem ainda uma nova política de segurança à altura de uma grande metrópole como o Rio de Janeiro. A sua resposta em 2 minutos, candidato. Primeiro, Gabriela, o governador Sérgio Cabral trouxe ao debate logo no início do seu governo a questão das drogas. Esse é um debate importante, bem diferente de fazer apologia de droga. O que ele fez foi um debate, essa é uma questão grave no Rio de Janeiro. A droga é disputa pelo ponto de venda, é responsável pela destruição de famílias, é responsável por essa violência, por esse armamento, por esses montes de orçamento. Eu quero te dizer o seguinte: essa ideia de me apresentar como uma pessoa distante, como um turista eleitoral, como um granfino com preconceito, totalmente equivocado. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu vendia banana e ovo lá. Eu vim para o Rio de Janeiro aos 17 anos, trabalhei, fui maquinista de metrô, fui porteiro de hotel, cortei grama em hospital, em cemitério, eu fiz tudo na vida. Eu sou uma pessoa muito ligada ao povo brasileiro. Em certos momentos, como deputado federal, eu tenho que cuidar também do país e do mundo. Porque se você acha que o Rio é uma ilha, você está equivocado. O símbolo do Rio de Janeiro, você sabe qual é, não sabe? São os braços abertos. São os braços abertos. Braços abertos para o Brasil, braços abertos para o mundo. Essa ideia de que o Rio de Janeiro é uma ilha, que nós só podemos pensar no Rio de Janeiro, é uma ideia equivocada. Nós temos muito que pensar no Rio de Janeiro. Nós temos que estabelecer todos os elos entre o Rio de Janeiro. O orçamento, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Há muitos esqueletos no armário. Nós vamos reduzir as despesas, cortando funcionários políticos. Não é? Nós vamos reduzir a despesa com melhor gestão. Isso é uma coisa importante. E nós vamos buscar ajuda na iniciativa privada para realizar uma série de parcerias. Então, nós não teremos muito como investir no ano de 2009. Então, vai ser um ano de contenção. Por isso que estamos nos preparando também.